Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo aqui ao nosso canal. Se é a sua primeira vez aqui conosco, se inscreva, deixe um comentário, um like e também compartilhe esse vídeo com alguém. Isso nos ajuda muito a crescer aqui na plataforma e assim a palavra de Deus chegar a um número maior de pessoas. Nós começamos juntos uma caminhada pelo Evangelho de Marcos e nós vamos continuar essa jornada através desse livro que é simples, é curto, é direto, mas que pode mudar a nossa vida quando nós entendemos a identidade e o propósito de Jesus. Para funcionar aqui a nossa caminhada juntos, é muito importante que você leia o texto. Então você vai abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, e vai ler do versículo 16 até o versículo 39. Aí você vai dar uma pausa nesse vídeo, ler o seu texto, grifar palavras, expressões que chamaram sua atenção, fazer perguntas e tentar respondê-las. E depois que você lê o texto, o maior número de vezes que você puder, então você volta aqui que eu vou estar esperando você para a gente ler a Bíblia juntos. Bom, então é isso. Pausa esse vídeo, leia o texto, pois esse é o Lendo Marcos com um Amigo. Bom, se você já leu o texto, então tá na hora da gente caminhar nesses versículos numa seção um pouco maior do que a primeira, até o versículo 15, e nós vamos entender juntos o porquê Marcos estrutura dessa maneira os versículos seguintes que nós temos aqui nesse texto. Só para recordar um pouco, nos primeiros 15 versículos, Marcos apresentou o Rei de Deus, que é Jesus Cristo. Esse rei anunciado pela palavra no Antigo Testamento, através dos profetas, anunciado também através do último profeta da Antiga Aliança, que é João Batista, anunciado pelo próprio Deus Pai, que diz: "Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer". Esse rei é provado os 40 dias no deserto, mostrando que ele é o verdadeiro Israel que não falha, e o rei também que anuncia o reino, trazendo uma mensagem de que o reino está próximo, arrependa-se e creia. O que Marcos então faz aqui logo em seguida, a partir do versículo 16? Se Marcos apresentou para nós o Rei de Deus, então é de se esperar que Marcos apresente para nós agora a autoridade desse rei e também a sua prioridade. Aqui Marcos vai estabelecer então a autoridade de Jesus, principalmente nessa primeira parte do texto que vai do versículo 16 até o versículo 34. E depois Marcos então vai estabelecer qual é a prioridade do Rei Jesus. O que Marcos está fazendo então é estabelecer o governo e a autoridade de Jesus e o alcance dessa autoridade e governo, que vai desde coisas inalcançáveis para nós, até mesmo o governo sobre as pessoas. E na segunda parte, Marcos então vai estabelecer qual é a prioridade desse rei. Nesse momento do Evangelho de Marcos, também é interessante falar que Marcos vai começar também a apresentar um pouco mais as oposições contra Jesus, que vão terminar na oposição máxima dos seres humanos no capítulo 3, no versículo 6, onde as autoridades religiosas, então, começam a tramar a morte de Jesus. Mas até nós chegarmos nesse momento, vamos ficar, então, com aquilo que Marcos define como a autoridade de Jesus e a prioridade de Jesus. A primeira coisa, então, que nós notamos nesse texto é que Jesus demonstra a sua autoridade. Isso fica muito claro na quantidade de vezes que Marcos repete a palavra autoridade até o versículo 34. E Marcos vai estabelecer isso através de inúmeros incidentes que vão mostrar para mim e para você qual é a autoridade de Jesus e qual é o alcance do seu governo como o Rei de Deus. Quais são então esses incidentes que nós temos aqui nesses primeiros versículos que vai do versículo 16 até o versículo 34? A primeira coisa que Marcos demonstra é a autoridade de Jesus sobre os homens. Aqui é dito para nós que Jesus começa a chamar os seus primeiros discípulos, Simão e André, João e Tiago. E o interessante nesse texto é o padrão como Jesus faz esse processo de chamar os seus discípulos. Ele é basicamente dividido em 3 partes. Jesus vê, Jesus fala e há uma resposta imediata à palavra de Jesus com obediência. Ou seja, os homens que Jesus está chamando, ao ouvir a sua voz, respondem a ele imediatamente, deixando tudo e o seguindo como seus discípulos. É interessante como é que Marcos ele gosta de usar esses padrões, porque simplifica, é mais didático para a gente entender a maneira como que Jesus está fazendo as coisas e como ele está estabelecendo a sua autoridade. E aqui, no caso, a autoridade sobre os seres humanos. A gente gosta de pensar, às vezes, que a gente tem domínio e controle sobre as pessoas, mas, de fato, ninguém tem maior domínio e controle sobre os seres humanos do que o Senhor Jesus Cristo. E veja só, Jesus, ao chamá-los, ele inverte o padrão que existia naquela época. Antigamente, um mestre jamais chamaria pessoas para segui-lo. Eram as pessoas que queriam seguir um determinado mestre. Aqui Jesus inverte o padrão. Não são as pessoas que estão pedindo para segui-lo. É ele mesmo que chama
seres humanos para segui-lo como seus discípulos. Com isso, então, Jesus mostra sua autoridade e o seu governo sobre seres humanos, chamando-os. Imagina que você lê esse evangelho com algum amigo e eu estou lendo esse evangelho com você agora. E a maior segurança que eu tenho, que não é a minha inteligência ou a minha habilidade, que vai trazer alguma transformação na sua vida. Eu não consigo te governar, eu não consigo ter autoridade máxima sobre você. E nem você sobre o seu amigo com quem você está lendo Marcos. A verdade é que Jesus tem controle absoluto sobre nós e a sua autoridade demonstrada à medida em que ele toma a iniciativa de ver, chamar e nós respondemos positivamente a esse chamado, imediatamente obedecendo a sua voz. Em outras palavras, Jesus, como Rei de Deus, tem autoridade absoluta sobre os seres humanos, a quem ele chama por sua graça, e assim eles o respondem imediatamente com obediência, deixando muitas vezes até o seu trabalho e a sua família para seguir a Jesus. Então, nessa primeira parte nós temos como que Jesus mostra sua autoridade sobre as pessoas, chamando-as para segui-lo e essas pessoas obedecendo imediatamente à voz de Jesus. A segunda demonstração de autoridade de Jesus é a sua autoridade para ensinar. No verso 21 e 22 do texto que você leu, você pode perceber o quanto que as pessoas estão maravilhadas com o ensino de Jesus. E o ponto claro aqui para nós entendermos a autoridade de Jesus para ensinar está no versículo 22, que nós lemos assim: "E maravilhavam-se com a sua doutrina, porque os ensinava como alguém que tem autoridade e não como os escribas." Se você pudesse responder por que eles dizem não como os escribas, talvez você responderia porque os escribas sabiam muito da lei, mas talvez não a ensinava com compaixão, com vida e principalmente com as suas ações. O que deixa as pessoas maravilhadas com Jesus é a sua doutrina, que está exatamente conectada à sua vida. Jesus ensina a palavra com vida, com compaixão, e isso muda a vida de quem está escutando. Porque se ele tem autoridade para chamar seres humanos para segui-lo, é porque as suas palavras são cheias de autoridade. Ele tem não só poder para chamar as pessoas para serem os seus discípulos, como tem poder para ensinar de tal maneira que as suas palavras são suficientes para transformar a vida de pessoas para seguir a Jesus. Então, Jesus tem autoridade sobre os seres humanos e Jesus tem autoridade também para ensinar, porque ensina com vida e compaixão. E o seu ensino extraordinário e a sua doutrina incomparável deixa qualquer um que escuta as suas palavras maravilhado. E aí nós chegamos no terceiro incidente que mostra a autoridade de Jesus. E se Marcos já apresentou para nós, ali no deserto, Satanás como esse personagem real no texto e na história do caminho de Jesus até a cruz, então não era de se estranhar que Marcos colocasse aqui já espíritos malignos se opondo a Jesus, à medida em que Jesus está expulsando esses espíritos da vida de pessoas que estão sendo castigadas, subjugadas e escravizadas por esses espíritos. E é muito interessante, antes da gente ver como que Jesus expulsa esses espíritos malignos e como ele demonstra a sua autoridade, é nós prestarmos muita atenção naquilo que os espíritos malignos estão dizendo sobre Jesus no versículo 24. "O que você quer conosco, Jesus Nazareno? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem você é, o Santo de Deus." Eu acho isso fantástico no Evangelho de Marcos, como ele constrói contrastes de uma maneira muito sutil, mas que vão ser extremamente importantes ao longo da sua narrativa. Olha só o que Marcos faz. Ele coloca demônios que sabem muito bem quem é Jesus, chamando-o de o Santo de Deus, expressão essa que você pode encontrar no Salmo 2, no Salmo 16, que fala do ungido e do Santo de Deus, que não ficará na sepultura e o seu corpo não verá corrupção. Em outras palavras, os espíritos malignos sabem muito bem quem é Jesus. Eles mesmos disseram: "Nós sabemos muito bem quem você é." Ou seja, a visão desses espíritos malignos, desses demônios a respeito de Jesus é uma visão ortodoxa. Mas o mais interessante é que ao longo da narrativa de Marcos, nós vamos ver os demônios reconhecendo muito bem quem é Jesus, sabendo que ele é o Santo de Deus, e seres humanos se opondo a Jesus e rejeitando a Jesus. Chegando ao ponto mais alto dessa rejeição no capítulo 3, no versículo 6, aonde autoridades religiosas estão tramando uma maneira de matar Jesus. Você percebe como é interessante a maneira como Marcos está estruturando o seu texto para que através desses contrastes a grande lição do texto possa aparecer para nós, na maneira como as pessoas, e principalmente nós, estamos respondendo
a autoridade de Jesus. E aí então, mais uma vez, no versículo 25, Marcos chama a nossa atenção para a autoridade e o poder de Jesus. Mas Jesus o repreendeu dizendo: cale-se e saia desse homem. Jesus mostra a sua autoridade expulsando imediatamente aquele demônio. Ou seja, ele tem autoridade para chamar homens para que o obedeçam imediatamente, para ensinar, e a sua palavra é poderosa também para expulsar imediatamente esses espíritos que estão escravizando e subjugando pessoas. O resultado é que a palavra e o governo de Jesus causam um grande impacto, porque até então parece que pessoas e ensino é algo que está mais próximo de nós. E o reino espiritual, quem já viu? Isso parece tão inalcançável, transcendente, e até sobre o reino espiritual Jesus tem domínio, governo e autoridade. Então veja só a extensão do governo de Jesus. Ele é o Santo de Deus, o Filho de Deus, que realmente não só governa as pessoas e o ensino, como também o reino espiritual. Com isso, Marcos está expandindo cada vez mais o domínio e governo de Jesus, até chegar no último momento em que ele demonstra a sua autoridade. Mas antes disso, veja só como as pessoas falam a respeito de Jesus depois que ele expulsa aquele demônio. Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: que é isto? Uma nova doutrina. Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Veja como as pessoas falam a respeito de Jesus. Ele expulsa com autoridade e até mesmo o reino espiritual, ao ouvir a sua voz, obedece a sua palavra. Mas o ponto aqui é a pergunta deles: o que é isso? Da mesma maneira como as pessoas ficaram maravilhadas, que ensino é esse? Porque Marcos está o tempo inteiro levantando uma pergunta para nós: quem é Jesus? E o que ele veio fazer. Então, desde o primeiro capítulo até o último, Marcos está querendo despertar em nós uma resposta. Ou seja, como vamos responder à autoridade de Jesus? Vamos nos arrepender e crer, ou vamos nos opor a ele e rejeitá-lo? Então, desde o primeiro capítulo, Marcos está levantando essa pergunta: quem ele é, o que ele está ensinando, como isso transforma a minha vida, e como saber sobre a sua identidade pode também transformar a minha identidade. E aí, depois de encontrarmos mais uma vez as pessoas maravilhadas com respeito à autoridade de Jesus, nós chegamos então no último momento em que ele demonstra a sua autoridade sobre as doenças. Jesus então encontra com a sogra de Simão e ele cura, tirando dela a febre que havia no seu corpo. Mas o mais curioso a respeito disso é o que nós encontramos no versículo 31. Então, aproximando-se, Jesus pegou na mão dela e fez com que ela se levantasse. A febre a deixou e ela passou a servi-los. Você lê esse versículo comigo e pensa assim: mas o que é que tem de tão interessante num versículo tão pequeno? É que, se você reparar muito bem, até agora nós vimos que a autoridade de Jesus está muito ligada às coisas que ele diz. Ele chamou os discípulos, ele ensinou, ele falou com os demônios, os expulsando, mas no momento em que ele cura a sogra de Simão, ele não diz nenhuma palavra. Ou seja, não são apenas as palavras de Jesus que demonstram sua autoridade, mas também suas ações. É surpreendente como o simples toque de Jesus na mão de uma pessoa para levantá-la pode trazer uma transformação tão grande na vida dela. E o toque vai reaparecer em Marcos, com aquela mulher que toca em Jesus e é curada, ou no toque que Jesus dá em pessoas com lepra ou cegos e elas são curadas. Ou seja, as palavras de Jesus têm poder, mas também as suas ações têm poder. E aí você vê que Jesus pode falar conosco, mas o simples mover de suas mãos também pode trazer um grande impacto na nossa vida. Qual a conclusão de Marcos com tudo isso? Marcos quer mostrar para nós a extensão, o poder e a autoridade de Jesus. Ou seja, ele passa desde pessoas e ensino até mesmo aquelas coisas que são para nós inalcançáveis, como o reino espiritual e as doenças. Doenças que aparecem sem avisar, doenças que podem prejudicar nossa saúde, tirar a vida de pessoas de quem amamos. Mas veja que até sobre aquilo que para nós é inalcançável, Jesus demonstra seu governo, poder e autoridade. E assim nós saímos então da autoridade de Jesus para a prioridade de Jesus, com o rei declarando a sua prioridade. Se Jesus, como rei de Deus, tem autoridade e governo, então a gente espera que esse rei tenha uma prioridade no seu governo. Qual seria essa prioridade, então? Existe um detalhe nesse texto muito interessante que a gente vai encontrar ali do verso 35 até o 39, mas principalmente no versículo 35. Tendo se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto e ali
orava. Se você assistiu o panorama de Marcos, você percebeu que há 3 momentos nesse evangelho onde Marcos coloca Jesus orando em um lugar deserto. Uma oração solitária, terminando, é claro, na sua última oração solitária ali no Getsêmani, no capítulo 14. A minha pergunta para você é, por que Jesus não foi para um lugar deserto orar antes de chamar os discípulos? Por que Jesus não foi para um lugar deserto orar antes de ensinar? Por que Jesus não foi para um lugar deserto orar antes de expulsar demônios? E por que Jesus não foi para um lugar deserto orar antes de curar uma doença? Ou seja, com 3 episódios apenas em todo o evangelho, fica muito claro que essas orações solitárias de Jesus são muito pontuais e muito importantes para nós entendermos o desenvolvimento da narrativa do evangelho de Marcos. E para a gente entender por que Jesus se retira para orar, presta muita atenção no que vem a seguir nos versículos 36 e 37. Simão e os que estavam com ele procuraram Jesus por toda parte. Quando o encontraram, lhe disseram, todos estão à sua procura. Isso porque no versículo 28, Marcos já disse para nós que a fama de Jesus estava crescendo aceleradamente. Pessoas hoje que estão no Instagram ou em qualquer outra rede social ficariam com inveja do crescimento imediato de Jesus e da fama de Jesus em todas as regiões. Marcos diz que a fama se espalhou por todas as direções e as pessoas começam a trazer os enfermos depois do versículo 39, para que eles fossem curados por Jesus, pessoas endemoniadas são trazidas até ele. Então a fama de Jesus está crescendo realmente, e os discípulos recém-chamados, talvez impressionados com aquele tanto de gente procurando Jesus, estejam procurando a ele também diligentemente para dizer assim, Jesus, está todo mundo te procurando. Mas a pergunta é, por que eles estão procurando Jesus? É claro que essas pessoas viram os milagres de Jesus, as ações de Jesus, e elas querem ver mais e experimentar mais. E aí vem o ponto do porquê Jesus se retira para orar sozinho. Porque Jesus vai viver aqui um grande momento de tensão, onde a necessidade é imensa. Porque aparentemente parece que os discípulos querem que Jesus transforme o seu ministério de curas em um tipo de crescimento da sua popularidade. E a grande crise que Jesus precisa enfrentar aqui é a fama. Se Jesus foi tentado à nossa semelhança em todas as coisas, a fama também aparece aqui como um grande empecilho para a continuação do seu ministério. Jesus vai ceder às demandas da multidão ou ele continuará firme na vontade de Deus? Então Jesus diz assim, Jesus, porém, lhes disse, vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, a fim de que eu pregue também ali, pois foi para isso que eu vim. Jesus mostra aos seus discípulos que a sua prioridade não é ser apenas um milagreiro, um realizador de curas, mas é principalmente pregar a palavra de Deus. E mesmo que os discípulos ainda não estejam em harmonia com a prioridade de Jesus, Jesus mostra para eles que manter-se firme na vontade de Deus é mais importante do que ceder às demandas da multidão e à tentação da fama e da popularidade. Jesus ele é inequívoco naquilo que diz respeito à sua prioridade no estabelecimento do reino de Deus. E ele fará isso por meio da pregação da palavra. Sem a pregação da palavra é impossível que seres humanos ouçam a palavra de Jesus e o sigam como seus discípulos. Sem a pregação da palavra é impossível que o ensino da palavra possa maravilhar e transformar a vida das pessoas. Sem a pregação da palavra é impossível que pessoas sejam libertas da escravidão do pecado e também da escravidão que o diabo pode trazer sobre a vida delas. E é pela pregação da palavra que pessoas, mesmo doentes, podem perceber que a melhor coisa que Jesus pode fazer por elas é perdoar os seus pecados e salvá-las, mostrando a sua identidade para que a identidade delas também seja mudada. Jesus mostrar para nós que a sua prioridade é pregar a palavra, aqui em Marcos vai ser muito importante para a gente entender que a partir de agora, ouça as palavras de Jesus e obedeça as palavras de Jesus. E mesmo que Jesus seja pressionado por todos os lados, pelos seus discípulos, pela sua família, pelas autoridades religiosas, a abandonar sua prioridade, Jesus não volta atrás em momento nenhum, mas se mantém firme na vontade de Deus, fazendo tudo de modo perfeito até a sua morte na cruz, mantendo-se firme na sua prioridade de pregar a palavra até o ponto em que ele é fiel até a morte na cruz. Nesses versículos, então, Jesus mostra sua autoridade, que se estende desde o governo e autoridade sobre as pessoas até o governo sobre o reino espiritual e doenças, e também o rei estabelece a sua prioridade, que é a pregação da palavra, e a partir desse momento no Evangelho de Marcos, ouça as palavras de Jesus. Como é que a gente pode, então,
aplicar esse texto para nós com duas perguntas muito simples. Como limitamos a autoridade de Jesus? Às vezes a gente não fala, mas às vezes as nossas ações entregam o quanto nós limitamos a autoridade de Jesus. Nós agimos do tipo assim, olha, na igreja o Senhor até tem autoridade sobre mim, mas o meu trabalho, o meu dinheiro, não se envolva tanto não. Em outras palavras, o senhorio de Jesus não é completo e definitivo sobre a nossa vida. E a maneira como nós limitamos a autoridade de Jesus é tentando impedi-lo de que ele governe sobre todas as áreas da nossa vida. De que maneira evitamos ouvir as palavras de Jesus? A maneira mais clássica de evitar ouvir as palavras de Jesus é não ler esse texto, ou não ler qualquer outro texto da Bíblia. É evitar buscar mensagens e pregações que sejam fiéis à palavra de Deus. Evitar pregações, por exemplo, que te confrontem com o seu pecado, preferindo mensagens que tragam mais conforto aos seus ouvidos. Evitar a palavra de Jesus é, então, não ler a sua palavra e não ouvi-lo, e evitar também mensagens que tragam a mensagem verdadeira do reino de Deus, que envolve arrependimento e fé. Então é isso, a partir daqui, ouça as palavras de Jesus e obedeça as palavras de Jesus. Veja que ele tem autoridade sobre a sua vida e que a sua prioridade é fazer com que você ouça suas palavras para que a sua vida possa ser transformada por ele. Se você chegou até aqui, faça sua inscrição, deixe um like, um comentário. O seu like pode nos ajudar muito a crescer aqui e assim a palavra de Deus se espalhar para o maior número de pessoas e elas serem alcançadas pelo evangelho do Senhor Jesus. Então é isso, espero você no próximo vídeo para lermos o Evangelho de Marcos juntos e entendermos juntos qual é a identidade e o propósito da vinda de Jesus. Deus abençoe sua vida, até a próxima e um grande abraço.